Olá, queridos! Tudo bem com vocês? O estudo de hoje tem como base uma parábola proferida por Jesus, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos do 9 ao 14. Me acompanhe na leitura. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O modo como nos vemos diante de Deus é fundamental, pois a nossa autopercepção na presença do Pai determinará a qualidade do nosso relacionamento com Ele. Podemos nos iludir se não mantivermos uma relação honesta com o poderoso Deus. Podemos achar que tudo vai bem segundo a nossa avaliação, mas sermos surpreendidos quando descobrimos como estamos aos olhos de Deus. Nesta meditação, veremos alguns pontos dessa parábola proposta por Jesus, onde um publicano e um fariseu subiram ao templo para orar. O modo como cada um se apresentou diante de Deus nos ensina o que realmente tem valor para o Senhor. Vejamos então alguns ensinos dessa parábola que podem ser extraídos para a nossa edificação. Em primeiro lugar, o verso 11 diz que o fariseu dava graças a Deus por não ser como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como aquele publicano que também estava no templo para oração. A parábola nos mostra que não podemos nos avaliar comparando a nossa vida com a vida dos outros. Sempre haverá alguém com a carnalidade em evidência para nos fazer sentir as pessoas mais santas do mundo. Não é raro que nos tornemos até impiedosos com aqueles que aparentemente não alcançaram frutos como que temos em nossa vida cristã. Entretanto, essa é uma ótica distorcida e enganosa, que só aumenta o peso das nossas transgressões. O mesmo verso 11 diz que o fariseu orava de si para si mesmo. Esta afirmação sugere algumas ideias. O ego do fariseu era enorme, ele parecia sentir-se o centro do universo. Tudo que tinha a expressar diante de Deus eram suas aparentes qualidades e os seus supostos direitos. Ao abrir a boca, ele falava de si. Mas interessante é a denúncia de que ele orava, falava de si para si mesmo. Sua comunicação não atingia o coração de Deus, não chegava ao céu por estar carregada de orgulho. Apenas reverberava, fazia eco sobre a sua própria alma, inchando-o ainda mais, massageando o seu ego. Em segundo lugar, veja o que diz o verso 13. Leia comigo. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Repare como as posturas dos dois eram diametralmente opostas. Qual a grande diferença entre esses 2 homens? A perspectiva pela qual eles se mediam. Um, erroneamente, comparava-se aos homens, o outro, acertadamente, contrastava-se com Deus. Isso o levava a assumir a condição de pecador e a humilhar-se diante dele, clamando por misericórdia. O único argumento que realmente pode nos manter em pé diante do Senhor. Quando olhamos para Deus, as nossas imperfeições tornam-se evidentes. E isso nos dá a oportunidade de vencermos as nossas debilidades e avançarmos na direção da nossa santificação.
Mas quando a referência que usamos são aqueles que estão presos a uma vida de pecado, isto jamais nos confrontará. Pelo contrário, produzirá em nós um falso sentimento de que estamos bem. Não podemos nos iludir. Os erros dos outros jamais poderão ser utilizados para nos justificar, mas podem fazer sombra onde os nossos erros podem se esconder. Em terceiro lugar, o engano do fariseu se fortalecia no fato dele apresentar suas ações como prova de santidade. No versículo 12, ele se exalta dizendo que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Claro que, a princípio, jejuar e entregar os dízimos são obras justas que devem ser realizadas pelos filhos de Deus. Todavia, se essas obras forem feitas na tentativa de nos justificar e querer nos exaltar, elas acabarão escondendo falhas mais sutis. Esse é um perigo muito sério ao qual somos expostos. Nos orgulharmos do que estamos fazendo e permitir que os nossos feitos camuflem as faltas que não são tão evidentes, mas que aborrecem a Deus do mesmo modo como as outras coisas erradas que fazemos. Portanto, não permita que as suas boas ações impeçam você de ver o que ainda tem que ser resolvido na sua vida. Vimos no ponto anterior que o fariseu se gabava das boas ações que fazia. Em quarto lugar, ampliando o que já foi visto, perceba que as vitórias que já alcançamos em algumas áreas podem nos fazer tropeçar. Existem aspectos da nossa vida espiritual que já conquistamos, coisas que fazemos com facilidade, enquanto os outros ainda estão lutando para obter a vitória. Podemos ser enganados pela própria alma, ficarmos eufóricos com o que conquistamos e dessa forma sairmos debaixo da graça de Deus. Sendo assim, temos que entender que em todo tempo devemos cultivar um coração quebrantado, por reconhecermos que Deus vê em nós coisas que nós mesmos não enxergamos. Além disso, é bom lembrar que vitórias atraem contra-ataques. O adversário nunca vai ficar contente com o nosso progresso. Por isso, temos que saber lidar com as nossas conquistas, a fim de que elas não se tornem tropeços para nós. Em quinto lugar, compreendemos que se realmente estamos nos aproximando de Deus, certamente os nossos pecados serão denunciados. Eu não estou propondo um automassacre. Eu não digo que devo me tornar implicante comigo mesmo, alguém que vive se cobrando a ponto de perder o ânimo. Não se trata disso. Todavia, via de regra, quando não encontramos carnalidade em nossa vida, provavelmente isso seja mais resultado da falta de luz do que da ausência de erros. Eles estarão lá, só não foram ainda iluminados suficientemente para percebermos esses erros. Temos que ser corajosos o suficiente para fazermos como Davi no Salmo 139, versos 23 e 24, que, sabendo que poderia ser enganado pelo seu próprio coração, não hesitou em pedir algo que poucos têm coragem de pedir. Me acompanhe na leitura, leia comigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Já no Salmo 18, 28, Davi reconhece a obra libertadora de Deus em sua vida ao declarar: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Ao declarar que o Senhor é quem derramava luz nas suas trevas, Davi reconhece que na sua alma habitava coisas que ele mesmo desconhecia, mas que seriam dissipadas ao se aproximar mais de Deus. Em sexto lugar, pode até parecer estranho para alguns, mas a santidade em nossas vidas só é possível pelas vias de um constante arrependimento. E isso é real apenas quando sentimos vergonha de nós mesmos.
Não estou dizendo que devemos solapar a nossa autoestima ou que devemos perder a nossa paz. O que eu estou dizendo é que a ausência de conflitos internos costuma ser mais sinal de uma estagnação espiritual ou mesmo de um recuo em nosso relacionamento com o Senhor do que da ausência de erros a corrigir. Aqui está o cerne da questão: nos permitir a um arrependimento constante. Há muitas coisas em nós que, investigados à luz de Deus, serão denunciadas como pecados. Sentimentos, motivações, pensamentos, reações, hábitos, falta de sensibilidade, dureza de alma e tantas outras coisas que estão fora da vontade do Pai. Podemos não percebê-las, mas o brilho da presença de Deus traz o confronto e, quem sabe, decepcionados e envergonhados, encontraremos o caminho para descer justificados à nossa casa. Em outras palavras, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais as nossas deficiências ficam visíveis aos nossos olhos. De um certo modo, passamos a nos enxergar com os olhos de Deus. Ainda que num primeiro momento isso possa nos entristecer ou nos decepcionar, logo depois veremos a graça de Deus nos tratando e nos dando vitória sobre nós mesmos. E de glória em glória seremos transformadas. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.